Meu nome é Helena, hoje tenho 79 anos, mas o que vou contar começou quando eu era só uma menina de 11. Até hoje, quando fecho os olhos, ainda consigo sentir o calor da terra do sertão do Maranhão debaixo dos meus pés descalços. Parece que a poeira vermelha nunca saiu da minha pele, mesmo depois de tantos anos. Naquele tempo, minha vida era simples. Eu acordava cedo, antes mesmo do sol nascer, com o canto do galo que ecoava pela pequena vila. Ajudava minha mãe, Dona Celina, a varrer o terreiro e tirar leite da nossa vaca, a Branquinha. Meu pai, seu Amâncio, passava os dias tentando fazer a terra dura dar algum sustento. Plantava feijão e mandioca, mas quase sempre a colheita não era suficiente. A nossa casa era de barro batido, coberta de palha. No chão, cimento queimado, que minha mãe esfregava com sabão de cinza todos os dias, como se quisesse apagar da vida a pobreza que nos cercava. Eu dividia a cama de esteira com minha irmã mais nova, Teresa, que ainda tinha só 6 anos. Dormíamos tão coladas que, às vezes, acordávamos com os cabelos emaranhados uma na outra. Meus sonhos eram pequenos, de menina mesmo. Eu queria ter um vestido novo, de algodão florido, igual ao que vi uma vez na filha do comerciante da cidade. Queria também um caderno para aprender a escrever direito, mas meu pai sempre dizia que menina não precisava de estudo, que caneta não enche barriga. Eu obedecia em silêncio, mas guardava a vontade no peito. Nos domingos, íamos todos à missa na cidade. Eu gostava daquele dia. Vestia a roupa mais limpa que tinha e caminhava ao lado da minha mãe, ouvindo o render do couro das sandálias de meu pai. Lá, eu via outras meninas rindo, algumas com livros debaixo do braço. Sentia inveja boa, sonhando em poder ler aquelas páginas cheias de letras que pareciam segredos. Mas, mesmo nos momentos felizes, havia algo no ar, uma nuvem pesada que eu não entendia. Via meu pai sentado na varanda, olhando para o horizonte, os ombros caídos, como se carregasse um fardo maior que o corpo aguentava. De vez em quando, apareciam homens estranhos, bem vestidos demais para aquele calor, entravam na sala, conversavam baixo, e eu só ouvia palavras soltas: dívida, prazo, cobrança. Minha mãe saía dessas conversas sempre mais séria, os olhos vermelhos de choro escondido. Um dia, voltando da feira, percebi que meus pais falavam mais baixo que o normal. Eu carregava uma sacola de laranjas quando ouvi o tom pesado da voz de meu pai. Me aproximei da porta e fiquei parada, prendendo a respiração. Celina, não tem mais jeito, ele dizia, num sussurro rouco. Se eu não fizer, a gente perde tudo. Minha mãe respondeu baixinho, mas pude sentir o tremor na voz dela. Mas ela é só uma menina, Amâncio. Meu coração gelou na mesma hora. Eu não sabia de quem falavam, mas algo me dizia que era de mim. Segurei a sacola tão forte que senti as unhas se enterrando nas minhas mãos. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. O silêncio que machuca mais que qualquer grito. Então, ouvi de novo a voz dele. É isso ou a gente vê os pequenos passando fome? Eu quis entrar correndo, gritar, perguntar do que se tratava. Mas meus pés pareciam colados no chão. Senti um frio percorrer meu corpo inteiro, mesmo com o sol quente batendo lá fora. Voltei devagar para o quintal e me sentei debaixo do pé de manga, o mesmo onde eu costumava brincar de casinha. Olhei para o céu e desejei, pela primeira vez, ser só uma criança invisível, que ninguém pudesse ver, que ninguém pudesse escolher o destino por ela. Naquele dia, percebi que minha vida estava prestes a mudar. E não era para melhor. Depois daquele dia em que escutei a conversa atrás da porta, nada mais pareceu igual. Minha mãe, que sempre falava alto, passou a sussurrar quase o tempo inteiro. Seus olhos não me encaravam como antes. Quando me olhava, parecia ter uma sombra de tristeza que eu não entendia. Meu pai, por outro lado, ficou ainda mais calado. Passava mais tempo sentado na varanda, o chapéu cobrindo metade do rosto, mascando fumo sem dizer palavra. Eu observava tudo em silêncio,
fingindo que não percebia. Mas por dentro, meu coração batia descompassado, como se anunciasse um perigo que eu ainda não sabia qual era. De noite, quando me deitava na esteira com minha irmã, ouvia o cochicho deles no quarto ao lado. Palavras que vinham cortadas pelo vento da noite: condição, prazo, não tem saída. Certa manhã, quando fui buscar água no poço, vi de longe um cavalo parado perto da nossa cerca. Em cima dele, um homem que eu nunca tinha visto de tão perto, mas que já ouvirá falar nas conversas da feira. Diziam que ele era dono de terras e gado na região, chamado Raimundo Batista. Alto, pele queimada de sol, usava um chapéu de couro e botas gastas. Os ombros largos davam a impressão de que carregava o mundo. Ele conversava com meu pai, que gesticulava pouco, a cabeça sempre baixa. Quando se virou, por um instante, os olhos dele encontraram os meus. Foi rápido, mas suficiente para me causar um arrepio na nuca. Havia algo pesado naquele olhar, como se ele estivesse avaliando, medindo cada detalhe. Baixei os olhos na mesma hora, fingindo que ajeitava a corda da lata de água. Entre, seu Raimundo, vamos tomar um café, ouvi minha mãe dizer da porta. Fiquei parada, sem coragem de me aproximar. Mas, dali mesmo, pude ouvir a voz dele, grossa, rouca, como quem fala pouco, mas cada palavra cai como pedra. A menina parece saudável, Celina. Meu coração quase parou. Eu sabia que era de mim que falavam, mesmo sem ouvir meu nome. No almoço, o silêncio pesava tanto que eu mal consegui engolir a colher de feijão. Meu pai não levantava os olhos do prato, e minha mãe fingia estar ocupada com as crianças. A cada garfada, parecia que eu empurrava junto um nó na garganta. À tarde, me escondi atrás do pé de manga, aquele que sempre me servia de refúgio. Fechei os olhos e tentei imaginar que era tudo invenção da minha cabeça. Mas, quando ouvi a charrete de Raimundo se afastando e vi meu pai voltar devagar para casa, os ombros mais curvados do que nunca, entendi que havia algo de verdade ali. Naquela noite, não consegui dormir. A esteira parecia cheia de pedras, e cada barulho da casa me fazia pular. Minha irmã Teresa se mexia ao meu lado, tranquila, sem saber do peso que me esmagava. Eu a observei dormir, tão pequena, tão inocente, e pensei: por que tem que ser comigo? Por que não posso continuar criança por mais um tempo? No dia seguinte, quando o sol ainda estava nascendo, minha mãe entrou no quarto e me chamou. A voz dela estava mais baixa que nunca. Helena, vista-se direito. Vamos à cidade. Não perguntei nada, mas senti um frio atravessar meu estômago. Peguei meu vestido mais limpo, um azul já desbotado, e segui atrás dela. Meus pés descalços arrastavam no chão de barro, como se soubessem que iam me levar para um destino que eu não queria. A viagem até a cidade foi em silêncio. Meu pai conduzia a charrete, minha mãe ao lado dele, e eu atrás, abraçando as próprias pernas. O caminho parecia mais longo que de costume, e cada solavanco da estrada fazia meu coração bater ainda mais rápido. Quando chegamos, eles me deixaram na frente da igreja, dizendo para eu esperar. Vi quando entraram no cartório da praça, junto com aquele homem, Raimundo Batista. Eles ficaram lá dentro muito tempo. Eu, do lado de fora, sentia as pernas tremendo e o sol queimando minha nuca. Algumas meninas brincavam de roda mais adiante, rindo alto. Eu queria correr até elas, rir também, fingir que nada estava acontecendo. Mas minhas pernas não se mexiam. Depois de quase uma hora, eles saíram. Meu pai não olhou para mim. Minha mãe apenas ajeitou o lenço na cabeça e disse baixinho: Vamos para casa, filha. Naquele instante, percebi que a decisão já estava tomada. Eu não sabia exatamente qual, mas sabia que meu destino tinha sido escrito ali, dentro daquele cartório, sem que eu pudesse dizer uma palavra. De volta à charrete, o vento da estrada me trouxe o cheiro forte de couro e suor de Raimundo, que vinha logo atrás no próprio cavalo. Eu não quis olhar,
mas sentia seus olhos pesados sobre mim, como se já me pertencesse. Naquela noite, deitada na esteira, chorei em silêncio, mordendo o pano para não acordar minha irmã. Foi a primeira vez que entendi o que era sentir medo do futuro. E eu ainda não sabia que o pior estava apenas começando. Os dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Eu tentava fingir que nada estava acontecendo, ajudava minha mãe no terreiro, buscava água, alimentava as galinhas, mas cada olhar trocado entre meus pais me lembrava de que algo muito maior estava prestes a me engolir. Numa tarde abafada, o céu escurecendo de chuva, meu pai me chamou para sentar na sala. O coração disparou antes mesmo de eu atravessar a porta. Minha mãe já estava lá, sentada na cadeira de palha, as mãos torcendo o pano do avental como quem espreme angústia. Meu pai pigarreou, a voz grave, mas trêmula. Helena, você já não é mais criança. Senti minhas pernas bambas. Eu ainda tinha 11 anos, mas aquelas palavras me envelheceram num segundo. Raimundo Batista, ele continuou, sem me olhar nos olhos, é um homem de bem. Tem terras, gado, casa boa. Ele fez uma proposta. Meu estômago se revirou. Antes que eu perguntasse qual, minha mãe fechou os olhos, como se não aguentasse escutar. Ele quer, meu pai hesitou, engolindo seco, casar com você. O mundo parou. Juro que parou. Um zumbido tomou meus ouvidos, e por um instante achei que ia desmaiar. A sala girava, mas eu continuei sentada, imóvel, como uma pedra. Casar? Minha voz saiu fina, quase um sussurro. Mas eu sou só uma menina. Meu pai respirou fundo, os olhos úmidos. É o único jeito, filha. Se eu não aceitar, a gente perde o sítio. Seus irmãos vão passar fome. Virei para minha mãe, implorando por um não, por qualquer sinal de que aquilo era um engano. Mas ela apenas abaixou a cabeça, as lágrimas escorrendo silenciosas. Mãe, minha voz se quebrou. Ela tentou falar, mas a voz não saiu. Apenas apertou minhas mãos frias entre as dela. O silêncio dela doeu mais que as palavras do meu pai. Tentei reagir, mas as pernas não obedeciam. A garganta ardia, como se tivesse engolido fogo. Senti o suor frio descendo pelas costas, mesmo com o calor sufocante. Ele prometeu esperar você crescer mais um pouco, meu pai acrescentou, e cada palavra parecia uma sentença. Prometeu cuidar bem de você. Esperar eu crescer. Eu não entendia o que aquilo queria dizer, mas sabia que não era bom. Minha respiração ficou curta, e o nó no peito parecia me esmagar. Eu não quero, consegui dizer, com a voz embargada. Meu pai abaixou a cabeça. Às vezes, filha, a gente tem que fazer o que não quer. É pela família. A palavra família me soou como uma prisão. Corri para o quintal, tropeçando na soleira da porta. O chão de barro estava quente, mas eu nem senti. Me joguei debaixo do pé de manga e chorei até faltar ar. As folhas acima balançavam com o vento da chuva que se aproximava, mas eu só via o borrão das lágrimas. Ali, sozinha, senti o peso de algo que eu não tinha escolhido cair inteiro nos meus ombros de menina. Não era só medo. Era certeza de que minha infância tinha acabado sem me perguntar se eu estava pronta. Naquela noite, mal consegui comer. Minha irmã Teresa ria, sem entender nada, enquanto eu empurrava o feijão no prato. Meu pai comeu em silêncio, os olhos fixos na comida, e minha mãe apenas olhava para mim com aquele rosto triste, mas sem coragem de dizer nada. Antes de dormir, ela se aproximou devagar, sentou ao meu lado na esteira e me acariciou o cabelo. Sua mão tremia. Vai ser melhor assim, minha filha, sussurrou. Você não vai passar necessidade. Olhei para ela, e as palavras saíram cortando, mesmo que baixinho. Mas eu vou perder a minha vida. Ela fechou os olhos, e uma lágrima caiu na minha testa. Depois se levantou sem dizer mais nada.
Fiquei deitada olhando para o teto escuro, o coração disparado. E pensei, se até minha mãe se cala, quem vai me defender? Naquela madrugada, ouvi o som dos cascos de um cavalo parando em frente à nossa casa. Meu corpo inteiro gelou. Era ele. O barulho dos cascos ecoava no silêncio da madrugada como batidas fortes dentro do meu peito. Eu estava deitada, os olhos arregalados no escuro, sentindo a respiração presa na garganta. Minha irmã dormia tranquila ao meu lado, sem imaginar nada. Apertei o pano da esteira com tanta força que minhas unhas deixaram marcas no tecido. A porta da frente rangeu devagar. Reconheci a voz baixa do meu pai cumprimentando. Entre, seu Raimundo. A casa é humilde, mas o senhor é bem-vindo. Fechei os olhos com força, tentando imaginar que era só um sonho ruim. Mas o som dos passos pesados entrando confirmou que era real. Cada passo parecia sacudir o chão, se aproximando, preenchendo a casa com uma presença que me sufocava. Ouvi minha mãe acender o lampião na sala. A luz fraca atravessou as frestas da porta do quarto, desenhando sombras nas paredes. O cheiro forte de suor misturado a fumo e couro logo tomou conta do ar. A menina já tá dormindo? A voz dele soou, grave, arrastada. Meu coração quase saltou do peito. Está, sim, respondeu minha mãe, rápido demais. Amanhã o senhor fala com ela. Houve um silêncio pesado, seguido pelo som da cadeira de palha arrastando. Imaginei os três sentados na sala, meu pai, sério, e minha mãe, com os olhos marejados, e ele, observando cada canto como quem mede um território que já considera seu. Não consegui segurar a curiosidade e o medo. Me levantei devagar, pés descalços tocando o cimento frio, e encostei o ouvido na porta. Quero ver se ela sabe cuidar de casa, Raimundo disse. Mulher tem que saber varrer, cozinhar, lavar. Helena é trabalhadeira, meu pai respondeu. Sempre ajudou a mãe. Meu corpo inteiro gelou. Estavam falando de mim como se eu fosse um animal posto à venda. Amanhã cedo trago ela para ver a casa, Raimundo continuou. Melhor se acostumar logo. Minha mãe suspirou. Ela é tão nova. Ele respondeu sem hesitar. Nova se acostuma. Senti uma náusea subir, e precisei tampar a boca com as duas mãos para não soluçar em voz alta. Pouco depois, os passos dele ecoaram até a porta. Segurei a respiração, rezando para que não entrasse. Mas ele parou. Ouvi o render da madeira sob seu peso e, em seguida, o silêncio absoluto. Não havia movimento, só a sensação de que estava ali, parado, ouvindo nossa respiração do outro lado. Minutos se arrastaram como horas até que ele se afastou. Quando ouvi novamente a voz baixa na sala, meus joelhos fraquejaram e me sentei no chão, o coração martelando. Na manhã seguinte, minha mãe me acordou antes do sol. Sua expressão era cansada, como se tivesse envelhecido anos de uma noite para outra. Vista-se, Helena. Vesti meu vestido azul desbotado. As mãos tremiam tanto que precisei da ajuda dela para amarrar o laço. Quando saí para o terreiro, Raimundo já estava lá. Alto, ombros largos, chapéu de couro cobrindo parte do rosto, as botas marcadas de barro. O olhar dele pousou em mim devagar, como se estivesse me examinando inteira. Bom dia, disse, a voz grossa. Tentei responder, mas a boca seca não deixou sair som algum. Apenas balancei a cabeça. Ele sorriu de canto, mas não era sorriso de alegria. Era um sorriso duro, calculado. Aproximou-se alguns passos, e cada um fez meu coração acelerar. Parou perto o bastante para que eu sentisse o cheiro forte de suor misturado a fumo. Suas mãos, enormes e calejadas, seguraram a sela do cavalo, mas eu sabia que poderiam alcançar a minha a qualquer momento. Vai se acostumar, ele disse, como se fosse um aviso. Meu pai pigarreou atrás de mim. Helena,
Seu Raimundo veio buscar você para conhecer a casa dele. Olhei assustada para minha mãe, que desviou os olhos, apertando o pano do avental. Nenhuma palavra de consolo saiu. Não quero ir, consegui murmurar, mas meu pai apenas fechou o rosto. Raimundo não pareceu irritado. Apenas inclinou a cabeça e disse num tom frio: melhor que vá. Casa que vai ser sua, tem que conhecer. Quando ele estendeu a mão para me ajudar a subir no cavalo, hesitei. Mas o olhar do meu pai, firme e duro, me fez entender que não havia escolha. As mãos dele tocaram minha cintura. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Eram mãos pesadas, ásperas, que quase cercaram meu corpo frágil. Subi, sentando atrás dele. O cavalo começou a andar devagar, levantando poeira. O balanço fazia meu corpo encostar no dele, e o cheiro de suor e couro velho me embrulhava o estômago. Raimundo não falou nada durante o caminho, apenas assobiava uma melodia arrastada, triste, que parecia anunciar que dali em diante nada mais seria igual. Eu, atrás dele, olhava para o horizonte e sentia que estava deixando minha infância para trás. E, no fundo, sabia, quando voltasse, já não seria a mesma Helena. O caminho parecia interminável. O cavalo seguia firme, levantando poeira vermelha que grudava no suor da minha pele. Eu me segurava na sela, tentando manter distância do corpo pesado de Raimundo, mas cada balanço me fazia encostar nele. O cheiro de couro, suor e fumo impregnava o ar. Eu não ousava falar nada, apenas olhava para as árvores retorcidas do sertão e desejava estar em qualquer outro lugar. Quando finalmente avistei a casa, meu coração apertou. Diferente da nossa, feita de barro e palha, aquela era de tijolo, pintada de branco já descascado pelo tempo. Na frente, um alpendre com 2 cadeiras de balanço paradas. As janelas pequenas tinham grades de ferro, e por um instante tive a sensação de que não eram para proteger quem estava dentro, mas para impedir que alguém saísse. Raimundo desceu primeiro. Virou-se e estendeu a mão para me ajudar. Hesitei, mas o olhar dele não deixava espaço para recusa. Quando seus dedos calejados tocaram minha mão, um arrepio percorreu meu braço inteiro. Ele me ergueu com facilidade, como se eu fosse leve demais, e meus pés tocaram o chão duro do terreiro. É aqui que você vai viver, disse, a voz grossa e sem emoção. Segui atrás dele em silêncio, o coração martelando. A porta de madeira rangeu quando ele abriu, revelando um interior escuro, cheirando a mofo e fumaça de fumo. A luz fraca que entrava pelas frestas iluminava móveis pesados, de madeira escura. Havia fotografias antigas na parede. Um homem mais jovem, ele mesmo, alguns anos atrás, ao lado de uma mulher de rosto sério, vestida de preto. Essa era minha esposa, Joana, comentou, parando diante do retrato. A voz dele soou mais baixa. Morreu faz 4 anos. Olhei para a foto e senti um aperto estranho. O rosto da mulher parecia carregar uma tristeza que atravessava até o papel amarelado. Era como se soubesse que aquela casa guardava mais silêncio do que vida. Raimundo continuou andando. A cozinha é ali, apontou, sem esperar que eu me aproximasse. O quarto dela, agora é seu. Senti minhas pernas fraquejarem. Ele abriu a porta de um cômodo pequeno, onde havia uma cama estreita de madeira, coberta por um lençol amarelado. O cheiro de fechado me fez prender a respiração. Um guarda-roupa antigo ocupava quase metade do espaço, e sobre a cômoda, um crucifixo empoeirado. Vai dormir aqui, disse, deixando a porta aberta. Por enquanto. A palavra, por enquanto, ecoou na minha cabeça, trazendo um frio súbito ao estômago. Ele me observava enquanto eu percorria o quarto com os olhos. Eu queria perguntar quando poderia voltar para casa, mas algo na expressão dele me fez engolir a pergunta. Sabe cozinhar? Perguntou de repente. Um pouco, respondi, a voz quase sumindo. E lavar roupa? Continuou, os olhos pesados sobre mim. Sei, murmurei.
Ele assentiu devagar, como se estivesse avaliando uma compra na feira. Vai dar conta. Meu coração disparou. Não se tratava de me conhecer, mas de ver se eu servia. Quando saímos do quarto, ele caminhou até o alpendre e se sentou numa das cadeiras de balanço. Ficou olhando para o nada, o chapéu jogado no joelho, enquanto acendia um cigarro de palha. O cheiro da fumaça se espalhou pela casa, misturando-se ao mofo, e me embrulhou o estômago. Sente-se, apontou para a cadeira ao lado. Obedeci, com as mãos suadas presas no colo. O silêncio era tão pesado que o render da cadeira dele parecia um trovão. Você é quieta, comentou, soltando a fumaça devagar. Isso é bom. Mulher faladeira não presta. As palavras me atravessaram como pedras. Engoli seco, mantendo os olhos no chão. O tempo passou devagar, como se o relógio tivesse parado. Quando o sol começou a cair, ele disse apenas: amanhã cedo volto para buscar suas coisas. Meu peito se apertou. Isso queria dizer que eu não ia voltar sozinha para casa. Não ia mais dormir na esteira ao lado de Teresa. No fim da tarde, ele me levou de volta até a casa dos meus pais. O cavalo avançava devagar, e eu olhava o caminho com o coração pesado. Sabia que aquela tinha sido apenas a primeira visita. Ao descer, minha mãe me abraçou forte, mas em silêncio. Senti o cheiro de sabão e suor familiar, que me deu vontade de chorar ali mesmo. Vai ser melhor assim, minha filha, sussurrou. Você não vai passar necessidade. Mas eu sabia, no fundo, que necessidade não era o que me assustava. O que me assustava era perder a mim mesma. E naquela noite, enquanto ouvia os grilos cantarem lá fora, pensei: amanhã, quando ele voltar, minha infância acaba de vez. O dia amanheceu pesado, com o céu carregado e o vento trazendo um cheiro de chuva distante. Eu mal consegui dormir. A esteira parecia feita de pedras, e o coração não parava de bater acelerado. Meu corpo inteiro tremia, mesmo sem frio. Minha mãe levantou cedo, como sempre, mas seus olhos estavam mais cansados que o normal. Não falou muito, apenas me ajudou a vestir o vestido azul. As mãos dela tremiam tanto que precisei segurá-las para que ela não derrubasse o pano. O silêncio na casa era quase palpável. Meu pai só apareceu para um rápido café e saiu para a roça, como se quisesse fugir daquele momento. Minha irmã, pequena e inocente, ainda dormia alheia à tempestade que se aproximava. Quando ouvi o barulho dos cascos no terreiro, o corpo inteiro gelou. Raimundo estava ali, montado no cavalo, com o chapéu abaixado cobrindo parte do rosto. Parecia maior e mais imponente do que na última vez. Meu pai estava ao lado dele, com o rosto fechado e os olhos evitando o meu olhar. Minha mãe estava atrás, segurando um pequeno saco com algumas roupas. Não houve despedidas nem palavras de conforto. Raimundo desceu do cavalo e estendeu a mão para mim. Aquele toque áspero e firme me fez estremecer, como se uma corrente elétrica tivesse passado pelo meu corpo. Subi na sela, sentindo o peso da decisão que eu não tomei. Vamos, disse ele, a voz rouca e baixa. O caminho de volta parecia mais longo e mais frio. Eu mantinha os olhos baixos, tentando esconder as lágrimas que ameaçavam cair. O cheiro de couro, suor e fumaça me envolvia, misturado ao cheiro da terra molhada pela chuva recente. Quando chegamos à propriedade dele, tudo parecia mais sombrio do que da última vez. A Casa Branca estava envolta numa sombra densa, e o silêncio dentro dela era ainda mais pesado. Raimundo me ajudou a descer e me levou direto para o quarto que agora era meu. A porta se fechou atrás de mim com um estrondo seco, como se selasse meu destino. Eu estava sozinha. Aquela noite foi longa e silenciosa. O som do vento batendo contra as janelas e o rangido da madeira eram os únicos sons que me acompanhavam. Meu corpo doía de medo e solidão, e meus pensamentos corriam desesperados atrás de um futuro que eu não queria. Eu ainda era uma menina.
Mas naquele quarto escuro, com paredes que pareciam fechar sobre mim, eu entendi que minha infância tinha acabado para sempre. Os primeiros dias naquela casa foram como viver dentro de um silêncio que pesa mais que o próprio ar. Eu acordava antes do sol, sentindo um vazio no peito que parecia engolir tudo. O quarto era frio, as paredes pareciam sussurrar lembranças de uma vida que não era minha, e o cheiro de mofo misturado ao fumo me acompanhava a cada passo. Raimundo mal falava comigo. Suas palavras eram poucas, cortantes, quase sempre ordens veladas. Eu me tornava uma sombra, cuidando da casa, da comida, das roupas, sempre com o olhar dele pesado sobre mim, como quem avalia se o serviço está à altura do passado que ele carregava. A lembrança constante de Joana, a esposa que partirá, era um fantasma invisível que se fazia presente em cada gesto e silêncio dele. Mas, dentro de mim, algo começava a despertar. Não era coragem plena, nem alegria, mas uma pequena chama que se recusava a apagar. No meio daquele cativeiro silencioso, eu buscava espaços onde pudesse ser só menina, só Helena, mesmo que por breves momentos. Comecei a prestar atenção nas pequenas coisas, um raio de sol que atravessava a janela, o canto dos pássaros ao amanhecer, o sabor doce de uma fruta colhida no quintal. Era pouco, mas era meu. Cada pequeno ato de cuidado comigo mesma era uma resistência silenciosa. À noite, escondida sob o cobertor fino, eu escrevia em pedaços de papel roubados das caixas velhas da casa. Letras tortas, palavras arranhadas, sonhos guardados longe dos olhos dele. Era minha forma de respirar, de manter a sanidade em meio ao peso esmagador daquele lugar. Minha amiga Madalena, distante, era a ponte para um mundo onde eu podia sonhar. As cartas que trocávamos eram sussurros de esperança. Ela me contava sobre a escola, sobre outras meninas que lutavam, que estudavam, que escolhiam seus destinos. Cada palavra dela era uma âncora que me mantinha firme. Eu sabia que não podia esperar amor daquele homem, e talvez nunca teria. Mas podia escolher o que faria com o meu próprio coração. E naquela escolha silenciosa, eu começava a me reconstruir. Nem todos os dias eram de luta. Havia momentos de fraqueza, de lágrimas escondidas, de medo que me paralisava. Mas havia também a certeza de que, apesar de tudo, eu ainda era dona de mim mesma. Ainda tinha um futuro para buscar. E foi essa certeza que, aos poucos, me fez erguer a cabeça. Que me fez aprender a não ser apenas esposa de um homem morto por dentro, mas mulher viva por dentro. Os anos passaram, e com eles, aprendi que a vida não se mede apenas pelo que nos acontece, mas pelo que escolhemos carregar conosco. A casa que antes parecia uma prisão, aos poucos, tornou-se um palco onde lutei pela minha existência, não como esposa de um homem preso ao passado, mas como mulher que queria viver. Raimundo nunca foi o marido que sonhei, nem sequer um companheiro. Ele era um homem preso a promessas feitas no silêncio da dor, um fantasma que habitava a casa com suas lembranças. Eu aprendi a conviver com o peso dele, mas não permiti que esse peso me esmagasse. Com o tempo, comecei a estudar escondida, lendo com a ajuda de uma luz trêmula na penumbra do quarto. Aprendi a escrever, a contar, a entender o mundo que existia além das paredes daquela casa. Cada página lida era um passo rumo à liberdade que eu sonhava. Quando finalmente consegui juntar dinheiro com pequenos trabalhos, tomei coragem para sair daquela vida. Deixei para trás a casa, o homem e a sombra do passado que ameaçava me engolir. Voltei para a cidade, onde a vida era difícil, mas cheia de possibilidades. Trabalhei, estudei, conheci pessoas que me mostraram que a felicidade não é promessa quebrada, mas direito conquistado. Hoje, depois de tantos anos, posso olhar para trás com a certeza de que sobrevivi. Que a menina que foi obrigada a carregar um peso enorme não deixou que esse peso definisse seu destino. Criei minha própria família, com amor e respeito, ensinando aos meus filhos que ninguém deve carregar dores que não são suas. Que o futuro é um caminho aberto, não uma sentença escrita por outros. Se eu puder deixar um legado, é esse:
A vida é para ser vivida com coragem, não com resignação. E mesmo quando tudo parece perdido, ainda há uma chama dentro de nós, pronta para acender e iluminar o caminho. Hoje, eu sou Helena. Mulher, mãe, avó. Sobrevivente. E essa é a minha história.